Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, tem uma nova guerra ganhando as manchetes aí da mídia, não é? Você já percebeu? Uma nova guerra na Síria. Tá tomando conta do cenário militar internacional. Tá gerando muita repercussão. Mas não tem exatamente o envolvimento direto dos Estados Unidos. Mas indiretamente, o negócio tá ficando estreito lá, cara. É uma situação muito delicada. E tem culpa, sim, dos Estados Unidos. Porque foi uma consequência de uma ação deles que está gerando o massacre, a morte, a destruição nesse momento dentro da Síria. Que acabou de sair de uma guerra civil que nem terminou direito. E já surge outra guerra dentro das suas próprias fronteiras. De novo, envolvimento dos Estados Unidos. De novo, através dos bastidores. O que acontece, galera, é que a Turquia está atacando os curdos na fronteira da Síria. Tem curdos dentro do espaço do território sírio que lutaram ali, uma hora a favor dos Estados Unidos contra a Síria, depois a favor da própria Síria e do interesse dos russos contra o Estado Islâmico. É uma origem de guerra dos curdos e uma necessidade deles que eles acabam sendo usados por isso. Mas a Turquia não tem nada a ver com isso e odeia curdos. Curdos são um povo que ameaçam a Turquia de alguma forma. Porque uma grande parte do território turco é de posse dos curdos, pelo menos é assim que eles pensam. Se você formasse hoje um Kurdistão, que é o sonho do povo curdo, eles iam pegar uma parte do território da Síria e uma parte grande do território turco. E a Turquia jamais vai permitir isso. Eu já comentei com vocês em outro vídeo sobre a questão Turquia e curdos, cara. Envolve etnia, religião, interesse geográfico, fronteira. É um negócio muito delicado. E os curdos são aquilo que eu falei pra você. É um povo que tá sem terra. Eles não têm aonde se instalar. Mas é um povo unido. E é um povo, por necessidade, por circunstâncias, muito guerreiro. E por causa disso é muito experiente em batalha. Então acabam sendo usados por outros interesses. Foram usados pelos americanos durante anos no Oriente Médio, principalmente naquela região. Recentemente agora fizeram um acordo com o próprio Bashar al-Assad e os interesses russos. Porque os Estados Unidos, que sempre foram aliados dos curdos, de repente não são mais, porque eles abandonaram os curdos. Os curdos que tanto lutaram na Síria, seja por esse ou por aquele interesse, estavam ali com a promessa de ganhar o seu espaço, de finalmente ter a sua terra prometida, ficaram na mão, chupando o dedo. Assim que os Estados Unidos retiraram suas tropas, fugindo de dentro da Síria, os curdos ficaram sozinhos. Eles podem sim ter a vontade, ter a iniciativa, a experiência em batalha, mas eles não têm suporte para sustentar uma guerra. E é totalmente desproporcional a força militar da Turquia contra os curdos. O que está acontecendo é um massacre do Erdogan sobre os curdos. Ele não quer, por ele já tinha exterminado toda a raça curda, todo o povo curdo. Ele já teria feito publicamente, oficialmente, para o mundo inteiro ver um grande genocídio. É porque ele não conseguiu ainda. E agora ele está conseguindo, ele está promovendo essas ações de massacres, ataques altamente potencializados e covardes contra o povo curdo, que está indefeso. Não tem mais aliança com os Estados Unidos. Não tem mais uma espécie de escudo que impedia a Turquia de atacar, com medo de atingir algum interesse norte-americano. Aconteceram vários ataques da Turquia contra os curdos dentro do território sírio, presta atenção, dentro da Síria, ou seja, os turcos avançaram na fronteira dentro da Síria para atacar os curdos, mas a coisa foi menor. Justamente porque estava muito delicado. Tinha russos, americanos, iraquianos, israelenses, iranianos, estava uma zona dentro da Síria naquele momento, mais os mercenários, mais o Estado Islâmico. Então era difícil você saber exatamente quem era o inimigo e não podia criar um atrito sem querer, atingir um interesse que não era para atingir e trazer um problema para você. Mesmo assim os turcos fizeram esses ataques, assim como os israelenses também fizeram. Invadiram o espaço sírio para preservar os seus interesses, independente da guerra síria. Gerou um atrito lá de Turquia, Estados Unidos, em questão de interesse. Porque toda vez que os turcos atacavam os curdos, aí atrapalhava os interesses dos americanos, que estavam usando os curdos. Milhares de curdos morreram em batalha para defender interesse norte-americano.
Sempre com aquela promessa, cara. Ganhavam suporte militar para combater e tinha uma promessa de que eles iam ganhar a terra deles. Que eles iam ser beneficiados de alguma forma. Me ajuda que eu te ajudo. E agora os americanos foram embora. E os turcos estão fazendo a farra em cima. Estão massacrando o povo curdo, sem assistência, sem apoio, sem aliado. É uma situação desesperadora ali. Não é uma guerra, tecnicamente falando. É um massacre, é um genocídio. Né? Os planos dos turcos contra os curdos. E todo mundo sabe disso, como eu falei para você, é previsível. Já acontecia em menor proporção antes. Só está acontecendo de maneira mais radical agora porque está livre. Está liberado para atacar. Está obrigando os curdos, inclusive, a fazer aliança de volta com o Bashar al-Assad. Como eu falei, os curdos se comportam como uma espécie de mercenários, por necessidade. Então, eles têm que ajudar alguém, né, para ter algum tipo de ajuda. Correto? Não tem nada, não tem terra, não tem um governo, tecnicamente falando, ninguém está por aí pelos seus interesses. Então, eu ajudo, você me ajuda, me dá um suporte aqui. Então, ajudaram os americanos, ajudaram, né, o próprio exército sírio, ajudaram os interesses russos em combater o Estado Islâmico e os mercenários norte-americanos, né, os rebeldes dentro da Síria que queriam derrubar o Bashar al-Assad para preservar interesses norte-americanos. É um negócio muito maluco que aconteceu dentro da Síria, tá? Tinha curdos versus turcos, tinha russos versus Estados Unidos, tinha Irã versus Israel, tudo ao mesmo tempo. E tinha Estado Islâmico lutando ao lado dos mercenários norte-americanos para derrubar o governo sírio. Loucura o que estava acontecendo dentro da Síria. E agora a coisa ficou mais clara. O Estado Islâmico foi derrotado pelas forças russas, junto com o exército leal sírio. Botaram os americanos para correr. E agora os curdos perderam seu aliado e não tem o que fazer contra o avanço dos turcos. Situação complicadíssima na região e sempre foi. Era previsível que isso fosse acontecer. Não surpreende ninguém que faz uma análise mais pobre, porca possível sobre o cenário militar internacional. É como prever também que vai ter um embate entre forças israelenses e iranianos dentro do território sírio, né, a respeito das colinas de Golã. O suporte à água potável na região. Já está acontecendo esse conflito. Ainda não em proporção tão grande quanto o massacre dos turcos contra os curdos. Mas está acontecendo. E a qualquer momento pode ter uma ação mais radical, né, explodir uma nova guerra ali também. Mais uma guerra dentro da Síria. Então os curdos agora, cara, eles estão numa situação delicada. E olha só como que a coisa é pior ainda. Os curdos na região da fronteira entre Turquia e Síria, e era interessante para o Bashar al-Assad deixar os curdos naquela região para proteger, ó, vai cuidando aí. Fica por aí, não vou mexer com vocês, vai cuidando aí. E aí eles combateram os remanescentes, né, do Estado Islâmico da região, conseguiram controlar o Estado Islâmico porque eles aprisionaram as famílias dos guerrilheiros do Estado Islâmico. Sei lá, quase 1 milhão de pessoas aprisionadas naquela região sob os cuidados dos curdos. E esses prisioneiros são meio que reféns dos curdos e servem de escudo para eles e controlam o Estado Islâmico, impedem o Estado Islâmico de se formar novamente. Olha, a gente está cuidando das suas famílias. Se vocês vierem para cima, é uma espécie de escudo, uma garantia. Está sob responsabilidade dos curdos. Bashar al-Assad não tem como controlar todo o território sozinho ainda. Os russos preferem não se meter exatamente diretamente nessa situação. Os americanos abandonaram, moda caralho, do jeito que está lá. Israelenses e Irã, né, têm os seus próprios problemas lá. Então, quer dizer, deixaram para os curdos, ó, cuida da fronteira e cuida desses prisioneiros aí. Não deixa eles escaparem. Senão o Estado Islâmico se forma de novo. E aí vira uma zona de novo na região. E o que está acontecendo agora é que, como eles estão preocupados com os ataques dos turcos, eles vão acabar abandonando esses prisioneiros, esses reféns. E aí vai voltar de novo a ameaça do Estado Islâmico, que vai ameaçar, né, tanto Síria, como Irã, como Iraque, Afeganistão, Turquia. São mercenários em nome de Alá, mas, cara, estão ali por interesses. Podem ser facilmente controlados, como, por exemplo, foram usados muito tempo pelos americanos para desestabilizar a região. E agora eles estão de novo com esse problema aí. Vamos soltar aí o Estado Islâmico. Solta o monstro da jaula. Não pode, cara. Tem que ter uma solução diferente pro caso ali. Tem que cuidar daquelas famílias, preservar, impedir, né, o ressurgimento do Estado Islâmico, o seu uso como mercenários. Tem que resolver o problema dos curdos. Tem que dar um break,
nas más intenções dos turcos. São pessoas ruins. Isso é a história que fala, não sou eu. Né? E tem que ver também como vai ficar a região da Síria. Bashar al-Assad controlou depois que os Estados Unidos saíram fora. Mas tem esses probleminhas ainda. E quando o Bashar al-Assad se estabilizar e for de novo para a fronteira junto a Israel, retomar as colinas de Golã com, né, o apoio do Irã, e for de novo lá resolver os problemas dos curdos, se vai ou não ceder a terra para eles, vai gerar treta na fronteira junto com a Turquia, o negócio vai ficar louco, cara. Então a culpa é meio que dos Estados Unidos, que aproveitaram da situação, criaram o problema e saíram fora agora. E o Trump tá tão nem aí com essa porra que simplesmente ele tá pensando da seguinte forma: quer saber? Né, eu vou embaçar na economia da Turquia, vou colocar sanções econômicas para ter vantagem, para dominar a economia da Turquia. É como se fosse um monstro que ele criou na região e era do seu interesse, e agora ele está tentando prender na coleirinha de novo, mas não vai funcionar. Olha um outro problema que quase ninguém fala. Existem cerca de 50 ogivas nucleares em bases americanas dentro da Turquia. E aí o Trump criou um problema com a Turquia na região. Ele tem que bater de frente com o interesse turco, porque vai ser um massacre contra os curdos, que eram aliados dos americanos. Que se dane os curdos. Mas e as ogivas? Estão dentro da Turquia, não servem de nada. Podem ser facilmente contidas, pode ter um grande, né, atrito aí de interesse, a base americana pode ser, sei lá, cercada, né, sabotada, eu não sei. A situação é meio absurda ali, cara. Não bastasse os problemas com o Irã, ataque a petroleiros, as fake news, false flag, mas Israel tem esse problema dos curdos, que já era previsível, todo mundo sabia que ia acontecer. Beleza? Não tem culpa do Bolsonaro, como o idiota diz. Ah, coloca a culpa do Bolsonaro também. Não, não tem culpa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não tem exatamente culpa de nada. O Bolsonaro é um fantoche dos caras. Ele é culpado indireto, ele age pelos caras. Aqui o Bolsonaro está armando uma guerra contra a Venezuela. Mas é a mesma coisa que os Estados Unidos faziam lá. Usam esses fantoches para provocar situações, né, para desestabilizar o local, né, e criar lá os seus interesses, preservar os seus interesses. Bolsonaro não é culpado do que acontece lá, mas apoia o verdadeiro culpado. É a mesma coisa, cara. Ele é só usado, ele é um mané, um fantoche. Mas não era para falar do Bolsonaro aqui. Mas tem sempre um idiota que vai querer defender e tal, distorcer. Valeu.